Efésios. Efésios capítulo 3 é o nosso texto. Se você quiser acompanhar aí, tudo bem, mas eu vou colocar aqui também. Paulo apresenta, eu tenho falado aqui que Efésios a gente pode olhar Efésios como um resumo de Romanos. Em Romanos, na carta aos Romanos, Paulo começa com oração e termina a primeira parte de Romanos com oração. Ele faz a mesma coisa com essa carta aos Éfesos. Então nós temos aqui o encerramento da primeira parte de Efésios, e ele termina com uma oração, né? A estrutura desses versículos, queridos, Efésios 3, 14 ao 21, né? É isso aqui. Eu coloquei isso aqui só para os irmãos terem uma noção, para a gente ler o texto e os irmãos terem esse quadro na mente, né? Começa com uma introdução, ele faz um pedido e ele já coloca nessa oração qual é a sua expectativa da resposta de Deus. Depois ele faz dois outros pedidos aqui, mas os dois pedidos têm um foco só, um resultado só que ele pede para Deus. E aí ele termina renovando a sua confiança e adorando o nome do Senhor. Então isso é só uma visão geral aí desses versículos. E o texto diz assim, aqui agora é o texto bíblico, né? Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Deixa-me só passar aqui e mudar um negócio aqui. Nesse versículo aqui, queridos, o apóstolo Paulo, lembrando que Paulo está preso, né? Mas Paulo se coloca como o homem mais livre do mundo. Paulo se coloca como alguém que de fato não está preso atrás daquelas grades ou dentro daquele buraco. Paulo, ele tem a sua alma totalmente livre. E a gente tem que pensar nesses tempos, queridos, de muita oposição e de muita perseguição ao Evangelho, que a gente pode até ser pressionado, a gente pode até ser impedido de fazer algumas coisas, mas tem algumas coisas que absolutamente ninguém rouba do nosso coração: a liberdade, o prazer de poder buscar a presença do Senhor. Paulo, ele é livre, mas ele se coloca em primeiro lugar pronto a reconhecer a vontade de Deus. De uma coisa muito importante na oração de Paulo. Paulo submete a sua oração à revelação de Deus. Eu oro por aquilo que Deus quer que eu ore. E é interessante a gente pensar nisso, que nós precisamos orar as orações que agradam o coração de Deus. Não é isso que Romanos 8, 28, quando Paulo fala lá, aliás, Romanos 8, não 28, né, que o Espírito Santo intercede por nós, é para fazer o quê? É para fazer com que as nossas orações se tornem agradáveis a Deus, e nós podemos orar aquilo que nós sabemos que é da vontade de Deus. Por quê? Porque as promessas que nós encontramos nas Escrituras, na palavra, são palavras que nós podemos buscar em Deus em oração. Segundo lugar, Paulo vai falar nessa introdução, né? Isso aqui é só a introdução no versículo 14, no versículo 15. Aliás, eu li só o versículo, não, eu li o 14 e o 15. Paulo vai falar uma coisa muito importante, a importância da igreja. E ele vai dizer que a igreja no céu e a igreja na terra é a mesma igreja. Não são duas igrejas diferentes, distintas. Hebreus vai falar da multidão de testemunhas que olham para nós, para ver como nós estamos vivendo o Evangelho e a fé, na expectativa de que a gente seja tão fiel quanto aqueles que já estão na glória. E Paulo vai dizer para os cidadãos dos céus, mas para os cidadãos da terra também,
Queridos, quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos perceber essa sobrenaturalidade da igreja. Não é uma instituição, não é apenas uma organização, embora a gente tenha tudo isso, não é prédio. A igreja é a única instituição, organização, organismo que extrapola os limites da existência humana, vai muito além da questão de governo, de autorização de governo ou não. Em alguns países há uma restrição muito grande em relação à existência da igreja. Pode haver, e pode, em muitos países não tem nem templo, não tem nem lugar, mas a igreja está lá, ainda que seja escondida, secreta, nos cantos, precisando cantar silenciosamente, e as coisas acontecem sempre por trás das cortinas, mas é a igreja do Senhor Jesus, e nós não podemos esquecer disso. A terceira coisa que Paulo fala na sua oração, na sua introdução, é que ele não cessa de olhar para Deus como Pai, e a gente precisa restaurar essa imagem de Deus como Pai, né? O Pai é o que ama, é o que corrige, é o que disciplina, o Pai é o provedor, o Pai é o que tem autoridade, o Pai é o que sabe aquilo que é melhor, aquilo que precisa acontecer de fato. E eu gostei muito essa semana, né? Terminei de ler o livro de Isaías 63 vai dizer, mas tu és o nosso Pai, tu és o nosso Pai. Ele continua dizendo, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, e como Pai é o nosso Redentor, mas tu és o nosso Pai. Quando Jesus nos ensina e ensina aos discípulos a orar, Jesus começa a sua oração dizendo, olha, e quando a gente ora para o nosso Pai, é para o nosso Pai. E aí, uma coisa que eu disse esses dias atrás aqui, que eu quero apenas reforçar, porque eu quero reforçar, por um lado, essa figura de Deus como Pai, mas, por outro lado, eu quero desfazer algo que a gente ouve muito, em que, querendo enfatizar, a intenção é boa, eu só acho que o exemplo é ruim, querendo enfatizar o papel do Pai. Aí alguns dizem, olha para o seu pai, mas o pai da terra não é um pai para a gente olhar, para a gente inspirar, dizer, nossa, é verdade, Deus é desse jeito. E de vez em quando eu encontro alguns dizendo, pastor, eu tenho dificuldade em compreender Deus como pai, porque o pai que eu tenho é isso. Então, gente, é o pai da terra que tem que olhar para Deus como pai, e não o contrário. O homem pode ser comparado e nós podemos olhar para Deus e dizer, esse é o tipo de pai que eu preciso ser, mas nós não podemos olhar para os nossos pais e dizer, isso aqui é o Deus que existe, isso aí não, isso aí esquece, isso é idolatria, e aí nós não somos desse time, né? E aí a gente tem que olhar para Deus e dizer, mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, é Ele que nos cerca com cuidado e com proteção, é Ele que morre por nós se a gente precisar, e Ele fez isso em Cristo Jesus, não é que Ele não fez não, Ele já fez, já aconteceu, e que a gente não esqueça, que nas nossas orações nós estamos diante do Pai, do nosso Pai que está nos céus. Então isso aqui, queridos, é apenas a introdução de Paulo na sua oração, é a porta de entrada de oração de Paulo, né? Ele vai falar que a importância da vontade de Deus, e aí as escrituras são fundamentais. Ele vai falar da importância da igreja, é que na igreja as coisas, Deus se revela, manifesta de uma forma muito especial, não apenas na igreja, mas principalmente através da igreja. E Paulo se dirige a Deus como o nosso Pai que está nos céus. Aí, queridos, ele entra nas petições, e Paulo faz 3 pedidos nas suas orações. O versículo 16 e o versículo 17, ele faz um pedido e ele já coloca qual é
a expectativa da resposta que ele tem da parte de Deus. Quando nós oramos na expectativa de que Deus faça. Fé é isso. Eu oro pedindo que Deus realize alguma coisa. Paulo ora com fé, com confiança, com expectativa. Então ele ora e ele diz: o que eu espero que Deus faça? Então a oração dele, versículo 16 e 17 é: peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Esse é o pedido de Paulo. Eu peço a Deus para que Ele fortaleça vocês, para que Ele os torne fortes. Fortes em quê? Com poder interior por meio de seu Espírito. Sermos fortes na nossa alma e no nosso coração pelo poder, pelo mover, pelo agir do Espírito de Deus. Fortalecimento espiritual. Qual é a resposta? Então, se Deus responder essa minha oração, o que vai acontecer? Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Quais são algumas coisas, queridos, que nós destacamos aqui nesse versículo? Paulo pede, para que a gente seja, usando uma palavra que está na moda, para que nós sejamos empoderados, para que nós sejamos fortes, mas fortes no poder do Espírito, sermos revestidos do poder do Espírito Santo. É uma força que tem a ver com o habitar, e eu vou falar um pouco sobre isso aqui, não apenas sobre Deus nos visitar, mas Deus de fato conduzir a nossa vida e a nossa história. O poder do Espírito nos é dado de acordo com as riquezas da sua glória, não de acordo com o nosso merecimento. Preste atenção nisso. Nos é dado de acordo com a riqueza da glória de Deus. Não porque nós merecemos ou deixamos de merecer. Mas eu não preciso fazer nada. Não é que eu não precise fazer nada. Porque ele diz que a resposta vai acontecer à medida que vocês confiarem nele. Então tem a ver com a nossa disposição de andar na presença do Senhor, mas nós não podemos tomar para nós como se isso me fizesse um crente melhor do que outro. Não, eu sou mais crente, eu sou mais fervoroso, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu lembro que teve uma vez na família, a gente começou com uma competição lá da família. Isso é coisa de família, Isso deve ser só na minha família lá que acontece isso. Quem é mais isso, quem é mais aquilo, quem é mais aquilo. Aí tinha algumas perguntas boas e tinha algumas perguntas de esculacho, só coisa de família que a gente não fala aqui. Mas tinha duas perguntas lá que me chamaram a atenção. Primeiro, quem é o mais crente da família, Aí um deu uma sugestão, é fulano, é o Beltrano. Aí teve um que falou, não, eu que sou a mais crente, Aí teve outra pergunta lá, quem é o mais humilde da família? É o fulano? Não, sou eu que sou o mais humilde, Gostei demais da humildade, Mas a gente tem que lembrar disso. A manifestação da glória de Deus é que vai fazer diferença na nossa vida e na nossa história, E aí é muito interessante porque Paulo vai falar sobre essa habitação do Espírito. E nós temos duas palavras para habitar no Novo Testamento. É a palavra paroikel e a palavra katoikel, eu coloquei aqui apenas para exemplificar. Por quê? Porque elas têm significado diferentes. Quando nós encontramos essa palavra aqui, está falando de alguém que é peregrino, estrangeiro, que está num hotel, que simplesmente está ali, mas daqui um pouco não está mais. É alguém que está por ali por algum momento.
O que Paulo está dizendo é que nós precisamos disso aqui, ó, sermos habitados pelo Espírito, e que nós somos habitados pelo Espírito de forma permanente. O Espírito não passa como um visitante na nossa casa. Nós somos peregrinos no mundo, mas o Espírito não é peregrino no nosso coração. Não tem essa história de que o Espírito, não, hoje eu tenho o Espírito, e amanhã? Não, amanhã você já não tem mais o Espírito, não. Mas e depois? Depois quem sabe? Não, o Espírito habita em nós de forma permanente. Nós somos a casa, a habitação de Deus. Nós não somos um hotel de Deus, nós não somos uma pousada em que o Espírito desce sobre nós quando a gente está num lugar legal. A gente vai para a pousada quando a gente está de férias, é pousada no campo, é pousada na praia. Ai, que delícia, quero ir para uma pousada descansar. Não é assim que o Espírito habita em nós. Nós habitamos assim na terra, nós somos peregrinos na terra, mas o Espírito é residente na nossa casa, no nosso corpo, templo do Espírito Santo. Mais do que isso, aqui a gente só está presente, aqui o Espírito é presidente. É Ele que comanda, é Ele que é Senhor, é Ele que é soberano, é Ele que determina quem somos e o que devemos fazer, como devemos agir. É debaixo do poder, da influência do Espírito que a nossa caminhada cristã deve permanecer. E aí Paulo nos dá duas ilustrações, duas metáforas, que ele vai falar de edificados e enraizados, que é o exemplo da arquitetura e da botânica. Ele vai falar tanto do alicerce da casa ou da raiz da árvore. E aí a grande lição, queridos, é que nós devemos estar sólidos como edifício e firmes como uma árvore. Essa semana foi semana de ventania aqui em Botucatu. Aí a gente sai por aí, a gente vê o quê? Árvore no chão. Qual é o problema? O problema é falta de raiz. As raízes são, na grande maioria, as raízes são superficiais, e elas não têm a profundidade necessária para quê? Para resistir na hora da tempestade. Logicamente que, com exceções, aqui cada caso é um caso, eu não quero apenas generalizar, mas quando as pessoas abandonam a igreja, não estou falando de sair daqui e ir para outra igreja, estou falando de abandonar a igreja mesmo, abandonar a própria fé, e que é o grupo religioso que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. É falta do quê? Falta de raízes. Falta de raízes. Porque a gente vai enfrentar problemas, decepções, complicações, mas aí a tempestade chega, não vale a pena, não vou ficar aqui, eu acho que eu posso coisa melhor, não vou perder tempo. Porque as raízes são superficiais e a gente não tem a profundidade necessária para, na hora da tempestade, Mateus capítulo 7, lá a parábola das duas casas de Jesus, na hora da tempestade, permanecer firme. Construir a fé sobre a areia, a fé pode ser bonita, tanto quanto a outra. Mas na hora da tempestade, ela não resiste. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre a necessidade de permanecermos firmes. Versículo 18, nós temos aqui o segundo pedido. Esse versículo aqui é riquíssimo, riquíssimo. Eu oro, eu também peço, que como convém a todo o povo de Deus, a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Paulo vai dizer o seguinte: gente, vocês precisam entender qual é a dimensão, a extensão do amor do Senhor Jesus. E eu fico pensando que nessa questão da firmeza da nossa fé, do nosso compromisso com o reino e com a igreja, às vezes eu vejo alguns tentando trabalhar isso na base da ameaça. Eu lembro numa outra igreja que eu pastoreei,
Teve uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, eu queria fazer uma reclamação. Eu falei: pois não, meu irmão, pode falar. O senhor prega muito sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Eu falei: qual é o problema? Eu falei: fica fácil pecar. Aí fica fácil, na hora da dificuldade, Deus me ama, então eu posso viver de qualquer jeito. Eu falei: meu irmão, você entendeu tudo errado. E aí Paulo vai dizer que a nossa firmeza, ela está fundamentada não no medo de um Deus que está de olho para ver qual que é o próximo que eu vou castigar, qual que é o próximo que eu vou detonar com a vida e com a história dele. Na palavra de Deus, na Bíblia, queridos, a gente vê Deus firmando os nossos passos pelo reconhecimento do quão amados nós somos. E Paulo vai dizer, a gente precisa compreender, entender o tamanho do amor de Deus, a dimensão do amor de Deus. E a primeira palavra que ele usa, queridos, para compreensão, aqui a gente tem a palavra compreender. E eu estou destacando isso aqui porque vocês vão entender no próximo versículo. Porque Paulo está usando essa palavra aqui, que ele diz, é como descer para um encontro. É compreender o amor de Deus, como se a gente estivesse assim, indo ao encontro da pessoa. Eu só entendo, eu só compreendo o amor da pessoa se eu conviver com ela, se eu estiver com ela. Não dá para entender. Por exemplo, porque ele fala aqui de largura, comprimento, altura, profundidade, o engenheiro aqui, não, isso aqui é para engenheiro, né? Não, o que ele está dizendo é, se você quer compreender isso tudo aqui, não pega uma fita métrica, não. Aproxime-se de Deus, invista no seu relacionamento com Ele, esteja com Ele, desça para encontrar com Ele, esse é o foco, né? Para quê? Qual que é o objetivo? Eu quero saber o quanto Deus me ama, qual é a capacidade de Deus em me amar. E aí, ele vai falar dessas 4 dimensões do amor de Deus. E aí, algumas afirmações aqui, queridos, sobre a questão da largura, né? Isso aqui eu usei do material que eu indiquei para os irmãos, né? Que o amor de Deus é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Não há ninguém que Deus não seja capaz de amar. Tem a ver com toda tribo, todo povo, raça, nação, jeito. Deus ama até corintiano, por incrível que pareça, né? Cadê a Ana? Só para te provocar, Ana, né? Para provocar todos os corintianos, né? Claro. Mas é para dizer, queridos, que não há limite para esse amor de Deus. A graça de Deus nos alcança, apesar de nós. O amor de Deus, ele é cumprido. E aí os comentaristas, o que eles vão falar sobre essa questão desse cumprimento? Ele vai dizer, é suficientemente cumprido para durar toda eternidade. Que o amor de Deus, ele não foi destruído nem com a queda do homem. E o amor de Deus, a extensão dele é algo extraordinário. A profundidade do amor de Deus, ele é capaz de alcançar o pecador mais degradado que alguém possa conhecer. Outro dia foi aniversário de um pastor, ele é pastor em Minas, pastor Luiz Henrique. Ele se converteu na prisão. Ele foi preso porque ele era assaltante desses tipo o assalto a banco que teve aqui em Botucatu, né? E ele foi condenado, não lembro agora a quantos anos de prisão, e lá ele converteu. Aliás, não, ele converteu antes, mas depois de convertido, ele foi condenado, ele se entregou. É uma história longa, bonita, né? Mas ele fala exatamente disso, né? Ele tem na lista desses assaltos alguns assassinatos. Ele diz, Deus me alcançou, e eu pude, né? E ele se preparou para ser pastor dentro da cadeia.
é pastor presbiteriano, homem de Deus, e foi um prazer poder ter conhecido o pastor Henrique, foi um privilégio, mas experimentou isso e a altura do amor de Deus. O amor de Deus, ele extrapola os limites do céu e da terra, e é um amor que é capaz de nos levar até a presença do Senhor, né? O conhecimento, queridos, o que Paulo está dizendo aqui, compreender o amor de Deus, tem a ver com um contexto de comunhão com Deus. A gente só vai experimentar isso aqui se a gente viver em comunhão com Deus. Isso aqui não é coisa para cá, ó. Conhecer o amor de Deus nessa perspectiva é aqui, ó. É no nosso coração. E aí no versículo 19, ele vai dizer o seguinte: e peço, né, não aparece o peço aqui, por isso eu coloquei entre parênteses, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Agora, esse experimentem aqui, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Volta lá no terceiro versículo que a gente leu, quando fala da questão de sermos cheios do Espírito, né? Agora, aqui o que nós temos é outra palavra para conhecer, para entender. Agora aqui já tem a ver aqui, ó, com mente, tem que estudar, tem que ler, tem que ter percepção, tem que ter esse conhecimento de avaliação, de análise. Eu preciso olhar para as Escrituras, preciso olhar para a revelação natural e ter essa percepção da grandeza desse amor de Deus, né? Se por um lado compreender o amor de Deus tem a ver com comunhão, relacionamento, intimidade, tem a ver com o tempo que eu me dedico para estar na presença do Senhor, o tempo que eu me dedico para estar na igreja, o tempo da oração, o tempo da leitura, o tempo de ouvir boas pregações, boas músicas, isso tudo vai trazendo essa percepção do amor de Deus. Mas agora Paulo está dizendo, olha, cabeça, entendam, estudem, vejam se não tem razão, vejam se as Escrituras não estão afirmando isso, por essa razão. Então, nós vamos ficar cheios do conhecimento do amor e da graça de Deus sobre nós. Tem uma afirmação do Ari Veloso, num dos comentários que eu indiquei para os irmãos, que ele diz, particularmente, acho difícil entender esse versículo, mas fico com a ideia de que Paulo queria dizer que esse amor é inesgotável, tão grande, tão maravilhoso, que por mais conhecimento que dele temos, mais há para ser conhecido. É um conhecimento inesgotável. Mas eu já conheço bastante. Mas diz, mas dá para conhecer mais, dá para enriquecer mais nesse conhecimento. E isso, queridos, nos desafia a investirmos no estudo da palavra de Deus, das Escrituras. E aí ele ora, e o pedido dele, qual que é o pedido dele? Qual que é o resultado? Que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, cheios desse Deus pleno. E em Efésios, ele vai dizer cheios da questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai expressar para nós que essa questão da plenitude de Deus não é cheio só do Espírito Santo, né? A gente usa essa expressão e não está errada, mas quando nós nos referimos a isso, nós estamos nos referindo a uma plenitude da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos um povo que crê nesse Deus que é trino, que se manifesta no Pai, no Filho, no Espírito, é um Deus só, mas nós temos essa presença desse Deus trino no nosso meio. Devemos então sermos cheios da própria Trindade. Embora Deus seja transcendente, nem os céus dos céus possam contê-lo, Ele habita em nós de forma plena, Isso é muito rico. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu coloquei uma observação aqui do John Stott, que ele diz que no original, a gente tem uma coisa aqui que é importante a gente entender.
quando diz que a gente ficar cheio da plenitude de Deus, ele está dizendo até a plenitude de Deus. Ele está dizendo o quê? E aqui a gente tem uma preposição grega, né? Esse eis aqui, ó, é uma preposição que indica limite. Qual que é o nosso limite? Sermos o mais semelhante a Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, quando ele vai falar dos dons espirituais, o objetivo, o propósito dos dons espirituais é para que nós cheguemos à plenitude da imagem de Cristo, para que a gente seja confundido com Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 13, fala que os cristãos foram conhecidos como cristãos lá em Antioquia. Pela primeira vez nós somos chamados de cristãos em Antioquia. E é interessante a gente pensar nisso, porque quem denominou os cristãos de cristãos não foram os cristãos, foram os não cristãos. Deu para entender? Era como, se eu estou vendo aqui o William mais a Jéssica com a camiseta aqui dos legendários. Era como se alguém dissesse, eles são legendários. Deu para entender a minha conotação aqui? Eles são legendários. A minha conotação aqui foi positiva ou negativa? Do jeito que eu falei? Negativa. Quando os cristãos começaram a ser chamados de cristãos, foi uma conotação negativa. Os cristãos não começaram a ser chamados de cristãos, porque as pessoas, olha, lá estão os cristãos. Eles estão lá, diz que são cristãos. Sabe o que significa cristão? É diferente do português, que parece que é alguém grande, né? É pequeno Cristo. Ó, diz lá, ó, dizem que eles são os cristos pequenininhos, a imagem de Cristo na terra. Olha lá. Era um tom pejorativo. Mas isso, o tom pejorativo, se transformou naquilo que nós devemos ter maior orgulho na nossa caminhada com Cristo. Olha, lá vai um cristão. Que maravilha, queridos. Por quê? Porque está com a camiseta da igreja. Os adolescentes mandaram fazer camiseta para eles agora, né? Nossa, é só porque agora eu tenho uma camiseta, isso é que me faz cristão? Claro que não. Tem a ver com compromisso, caráter. Tem a ver com ser parecido com Jesus. E aí, quando Paulo escreve, ele vai dizer, até a plenitude de Cristo, o que ele está dizendo? Cresçam, sejam cheios de Deus, até que vocês se pareçam com Ele. Até que vocês sejam confundidos com Ele. Para que as pessoas, olhando para vocês, e diz, isso aqui é crente. Isso aqui é crente. Eu não sei se você já teve oportunidade, o privilégio de alguém virar para você, que não te conhece, virar para você e dizer, você é crente? Você é de alguma igreja? Porque a gente fez alguma coisa que testemunhava da nossa fé. E esse é o grande desafio que Paulo diz, eu oro para que vocês experimentem a plenitude de Deus na vida de vocês, de tal forma que vocês se tornem muito parecidos com Jesus. Que vocês sejam cheios dessa plenitude até que as pessoas olhem para vocês e dizem, são cristãos, são pequenos cristos. É uma imagem, é uma reprodução de quem Cristo é. E aí a gente já vai para o final, versículo 20 e 21. E aí Paulo termina a sua oração, e como eu disse, né, a Paulo aqui, Efésios, é um resumo, ou um livro de Romanos reduzido, né? E ele encerra a primeira parte de Efésios, muito parecido com o que ele faz em Romanos 11, 33 a 36. Toda glória, vamos ler juntos? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja
e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aqui, queridos, o que Paulo coloca aqui na sua conclusão? Primeiro, a capacidade de Deus em responder às nossas orações. Toda glória seja a Deus, que é capaz de realizar infinitamente mais tudo que a gente pede e tudo que a gente pensa. Agora, prestem atenção. Bem, então se é assim, eu vou pedir um Fusca e Deus vai me dar uma Ferrari. Esse texto não é utilitarista. Paulo aqui está falando que a gente pode pedir para sermos cheios de Deus, sermos cheios de Cristo, e Ele nos vai dar isso e muito mais. Que a gente está pedindo para a gente experimentar e conhecer a plenitude do amor de Deus e da graça de Deus, e Ele está dizendo, olha, e vocês vão experimentar essa plenitude da graça, do poder, do amor de Deus na vida de vocês. Deus pode, a gente pedir um Fusca e Deus pode dar uma Ferrari? Pode, para Deus não tem nada impossível. Eu só quero deixar muito claro que não é isso que Paulo está escrevendo. Para a gente não fazer, não, mas a Bíblia diz que eu posso pedir qualquer coisa que Deus vai me dar muito mais. Dá, mas a gente só tem que ter bom senso. Ter bom senso. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, você quer ser crente? Peça para ser um bom crente. Peça para ser cheio do Espírito, e Deus vai fazer em você muito, muito mais. Eu estava lendo o comentário de Calvino, e ele escreveu nesse versículo, ele escreveu, né, seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará se Ele o tiver prometido. Aí é onde a teologia atual de muitas igrejas tem pecado. Tem prometido coisas que Deus não prometeu. Então, não espere respostas de Deus como certas diante de alguma coisa que Ele não prometeu. Todo benefício que Deus nos concede é uma evidência de sua graça, de seu amor e de seu poder em nosso favor, para que cultivemos uma confiança muito mais poderosa para o futuro. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, mas na perspectiva daquilo que está no próprio coração de Deus. E aí então a gente pode descansar nessa certeza de que nós buscamos um Deus que pode fazer muito mais do que o que a gente pede. E que a nossa primeira oração, e é isso aqui que Paulo quer nos chamar a atenção, que a nossa primeira oração, que o nosso primeiro benefício, que a nossa primeira expectativa seja sermos cheios da plenitude de Deus, cheios da plenitude do Espírito. E ele termina com uma doxologia, com uma manifestação de poder, de glorificação e de adoração ao Senhor. E aí ele vai dizer 3 coisas aqui importantes. Primeiro, na igreja. Toda glória seja a Deus. Na igreja. Gente, olha o papel da igreja mais uma vez aqui. Que Deus seja adorado na igreja. Mas Deus é adorado só na igreja? Não, mas começa na igreja. Porque a igreja é um instrumento que Deus escolheu para que a glória dele se manifestasse. Nós temos a revelação natural, temos a revelação das Escrituras, claro que temos, mas Deus escolheu a igreja para que a igreja fosse um dos instrumentos pelos quais o nome dele seria conhecido e seria glorificado. Então, que a glória de Deus seja dada na igreja, seja também em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não adoramos a Deus a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Nem para adorar a gente consegue adorar se não for através da ação poderosa de Cristo Jesus, o mediador
entre os homens de Deus. Se Cristo não estiver no nosso meio, se Cristo não for central no nosso meio, nós podemos cantar, nós podemos tocar, nós podemos fazer as coisas, mas vai ser apenas música, né? Aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né? Se não tiver amor, vai ser como um sino que soa, só isso, pronto, nada mais. Mas é através de Cristo Jesus, mediação de Cristo Jesus. A verdadeira adoração, queridos, tem a ver com a forma pela qual nós olhamos para Cristo Jesus, como nosso Redentor e como nosso Salvador. E ele vai dizer todas as gerações e para todos sempre. Todas as gerações aqui, queridos, tem a ver com todas as idades, tem a ver com novas gerações que vêm aqui. Eu estava prestando atenção nisso agora de manhã aqui, nessa questão de gerações. A semana passada eu participei de um congresso em Campinas, junto com o Giovanni, que o tema do evento era Ide pregai o Evangelho, né? O texto diz a todas as nações, né? O tema do congresso é Ide e pregai o Evangelho a todas as gerações. Nós temos aqui no nosso meio gerações diferentes, que viveram coisas diferentes, que vivem coisas diferentes. Os nossos meninos de hoje, parece que eles já nascem com isso aqui na mão, ó. Ou se não na mão, pelo menos na cabeça, né? A coisa mais comum que tem é pedir, né? Ver pais pedindo, ó, dá um jeito nesse meu celular aqui, ó, parou de funcionar, né? Aí você vai e pede para os meninos, mas os meninos ainda nem foram para a escola, eles pronto. Eu tenho um sobrinho, é tão interessante, esse sobrinho meu, ele tem sérias deficiências, ele não consegue falar, ele precisa ser alimentado pelos pais. Ele tem 19 anos, né, já é adulto, né, mas entrega um celular na mão dele. Ele tem uns 3 ou 4 celulares. Aí a gente fala, coloca a música tal. Bom, outro dia eles estavam no Rio de Janeiro, almoçando num restaurante, né? Restaurante grande lá, um lugar chique, televisão ligada, não sei no que. De repente, a televisão do restaurante começou a tocar música infantil da Lagoinha, naquelas músicas antigas da Ana Paula, né? O povo do restaurante ficou doido. Né? O que essa música está fazendo aqui na televisão do restaurante, né? Foram lá, mudaram, colocaram o que estava passando antes, passou um pouquinho, está lá, Lagoinha de novo. O que era? Esse sobrinho meu, pum. O negócio é assim, ó, no automático. Agora, como que a igreja tem lidado com isso? Estava pensando muito sobre isso, até por causa do congresso, né? A gente tem diferentes gerações aqui, né? Gente que olha para a igreja e diz, nossa, bom era no meu tempo. Quem disse que era tão bom assim? É porque a gente é saudosista, né? A gente tem saudade de um tempo que não volta mais. Você vai dizer que tempo bom era quando você tinha aquela televisão preta e branca, com antena, a válvula, que levava 5 minutos para esquentar. Aí depois que esquentava, você tinha que subir no telhado para ajustar a antena. E aí ficava alguém, não, vira, não, passou, agora tá bom. Aí você descia do telhado, dava um ventinho. Você quer falar que você tem saudade disso? Tempo bom era esse? Claro que não, claro que não. Mas a gente tem saudosismo, e a gente vive nesse saudosismo. Mas a gente precisa ficar atento, queridos, porque o Evangelho precisa ser pregado para todas as gerações. A glória de Deus é para todas as gerações, e a glória de Deus vai manifestar nas gerações diferentes, de forma diferente. E é para todos sempre, porque extrapola
o tempo, extrapola a existência humana. Aí eu termino só com essa afirmação final aqui, desse comentarista. Eu não conheço, mas eu gostei. Estava nos comentários lá, né, que diz assim, e termina, né, Paulo termina: a ele seja dada a glória. A grande ênfase do término dessa primeira parte aí. Isso acontece quando Deus é honrado na igreja e em Cristo Jesus, em vista de seu agir, porque naquilo que Deus faz, Ele se evidencia como constante e fiel, como santo e misericordioso, como poderoso e sábio. O impacto de sua realidade imprime seu selo à igreja. No semblante de Jesus Cristo crucificado, resplandece a luz da glória de Deus, que por sua vez é o Pai da glória. Esse é o Deus que nós adoramos, que nós servimos. É por Ele, é para Ele, é com Ele, por meio dEle, que nós estamos aqui para adorar, para servir, para caminhar, para viver o Evangelho, né? E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, nessa primeira parte, nesses 3 capítulos iniciais, ele vai falar exatamente do papel de Cristo Jesus como nosso Redentor e como nosso Salvador. Aí depois, a partir do capítulo 4, ele muda o tom do seu escrito, e aí a gente entra nisso nos próximos capítulos, né? Como é que tudo que Cristo fez por nós, como o viver essa plenitude do Espírito agora vai requerer que eu viva. Agora eu não vou fazer as coisas certas porque eu tenho medo de Deus, mas é porque o senso do amor de Deus, a compreensão da largura, da profundidade, da extensão, da altura do amor de Deus, cresceu no meu coração. E agora eu faço a coisa certa. Por quê? Porque eu tenho medo de não ir para o céu? Não, eu faço a coisa certa porque eu sou tão amado por Deus, que como é que eu vou desagradar de forma intencional o meu Senhor? Policarpo, um dos primeiros mártires da igreja cristã, ele era bispo em Esmirna, lá no 2º século da era cristã. Foi discípulo do apóstolo João. Quando ele é colocado lá na fogueira, né, e que o inquisitor diz lá para ele: nega Jesus, e a gente desfaz aqui a fogueira, a gente tira você desse lugar aqui. Ele vira e diz: você está esperando o quê? Eu fui tão amado pelo meu Senhor, como eu poderia negar o nome dele? Ele não negou, ele se manteve firme, não é com medo de que Cristo tirasse a salvação dele, mas eu fui tão amado, como é que eu abriria mão, né, do amor de Cristo? Vou negar meu Cristo que me amou tanto? Coloca fogo logo, anda rápido, está demorando, não vai adiantar nada ficar aí com conversinha tentando me induzir a negar o nome de Jesus, não. É o amor de Deus, queridos, que nos move, que nos leva a vivermos no centro da vontade de Deus. Que a gente cresça nesse conhecimento, nessa compreensão da grandeza do amor de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor está no nosso meio. Muito mais do que isso, o Senhor é o Deus que reside em nós. Nós somos casa, habitação, templo do Senhor. E nós Te louvamos porque só um Deus que tem um amor tão extraordinário é que pode fazer isso. Nós engrandecemos o Teu nome nessa noite, nessa manhã. Nós queremos Te exaltar por Tua grandeza, e é só o Senhor que é capaz de amar da forma como o Senhor ama. A gente nem consegue compreender a dimensão disso, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor seja pleno na nossa vida. Ó Deus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso coração, a nossa alma, para que a gente seja cheio, pleno, até que cheguemos à plenitude da imagem de Cristo Jesus. Que desafio para nós,
mas o bom é saber que a gente pode descansar no Senhor, porque é o Senhor quem produz isso na nossa vida. E nós queremos te glorificar como igreja, e nós queremos fazer isso sempre nos méritos de Cristo Jesus. Toma cada um dos irmãos nas tuas mãos, sustenta a fé desses amados, fortalece a fé de cada um desses queridos, para que juntos, ó Deus, permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado por aquilo que o Senhor continuará fazendo no nosso meio, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.